Que beleza, que bonito, que legal, que bacana ter você aqui com a gente nesses 20 minutinhos de muito conhecimento e diversão aqui no meu, no seu, no nosso Carecas de Saber. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Mayui e hoje vou falar sobre álcool, fenol e enol, tá bom? Então agora nós já saímos da parte de hidrocarbonetos, então já vemos novas classes funcionais aqui. Então lembra, hidrocarboneto só tinha carbono e hidrogênio. Agora, para esses três aqui, eu acabei colocando eles juntos porque eles têm uma coisa em comum, que é a hidroxila. Que olha só o que é a hidroxila, quando tem O e H. Então agora a gente já tem oxigênio junto na cadeia carbônica, né? Também junto com o hidrogênio aqui também, tá? Então, começando aqui com o álcool. O que é um álcool? É todo composto que apresenta uma hidroxila ligada a um átomo de carbono saturado. O que é um átomo de carbono saturado? Que ele só faz ligação simples. Então, olha só. Olha essa molécula aqui. Identifica onde está a hidroxila. Tá aqui, não tá? Essa hidroxila, ela está fazendo ligação com este átomo de carbono aqui. É um átomo de carbono saturado? Ele só faz ligação simples? Sim. Olha só, para cá uma ligação simples com esse carbono. Claro que vai ser ligação simples com hidrogênio, tá? Então, esta molécula é, na verdade, um álcool, tá? Agora, repara só nessas três que eu tenho aqui embaixo. Encontra a hidroxila. Está aqui. A hidroxila está ligada a um átomo de carbono que, está fazendo uma ligação dupla, tá? Então, ele não é um carbono saturado, ele está insaturado, tá? Isso aqui, portanto, não é um álcool, isso aqui é o que nós chamamos de enol, tá? Nós vamos ver um pouquinho mais pra frente. Esse daqui, olha só, achei aqui uma hidroxila e repara bem, átomo de carbono que ele está ligado também tem uma dupla ligação, isso aqui também não é um álcool, é o que nós chamamos de ácido carboxílico, tá? Que nós também vamos ver mais pra frente. E agora olha só esse último. A hidroxila está aqui, ligada a este carbono aqui do anel benzênico, então pense que aqui tem um carbono. E olha só, carbono também é insaturado, que ele está fazendo uma dupla ligação com outro carbono aqui de baixo. Então não caracteriza um álcool, isso é o que nós chamamos de fenol, tá? Que nós também vamos ver depois. Então aqui ainda na parte do álcool, vamos falar um pouquinho mais sobre como classificar os tipos diferentes de álcool. Então pessoal, nós podemos fazer a seguinte classificação para os álcoois. Álcool primário, álcool secundário e álcool terciário. Isso vai depender do quê? Quando o álcool tem a hidroxila ligada a um carbono primário, ele é um álcool primário. Se ele tem a hidroxila ligada a um carbono secundário, é um álcool secundário. E hidroxila ligada a um carbono terciário é um álcool terciário. Bem fácil de lembrar, né? Agora, se você não lembra o que é um carbono primário, secundário e terciário, então corre lá na aula de cadeias carbônicas que a gente tem isso aí bem explicado para vocês, tá? Então, olha só, aqui a hidroxila ligada no carbono primário, então só está ligada a mais um carbono aqui. Hidroxila ligada a este carbono, está ligada a outros dois. E aqui a hidroxila ligada a este carbono, que tem outros três ligados a ele, tá bom? Então essa é uma maneira que a gente faz a classificação. Provavelmente vocês devem encontrar exercícios que utilizam, né, esta classificação. Então agora vamos, de fato, partir para dar nomes para estes álcoois. Bom, pessoal, agora como nós mudamos então a classe funcional, não estamos falando mais de hidrocarboneto, estamos falando de álcool, também precisa mudar então no nome aquela terminação. Lembra que para hidrocarboneto a gente terminava com O? Agora, como é álcool, vamos terminar com OL, tá bom? Então olha lá como que vai funcionar. Olha para essa molécula aqui. Então, 2 átomos de carbono, Et. Ligação simples entre elas, AN. Isso daqui é um álcool porque tem uma hidroxila ligada aqui num carbono saturado. Então, isso é um álcool terminado em OL, tá? Esse é o que nós conhecemos como etanol, tá? Ou álcool etílico também, tá? Esse daqui, olha que simplesinho, só um átomo de carbono. Então, MET. Isso aqui é, então, uma hidroxila ligada aqui a um carbono saturado. Então,
etanol, tá? Ou também chamado de álcool metílico, tá? O que é interessante aqui vocês separarem é o seguinte. O álcool que a gente utiliza, né, nas nossas bebidas alcoólicas e tal, é este daqui, etanol. Muito, muito diferente do que vem a ser o metanol. Repara, tudo bem, é só um átomozinho de carbono, 2 hidrogênios a menos? Sim. Só que isso aqui é muito diferente um composto do outro. Então, por exemplo, etanol, você vai lá, bebe e tal, ok, vai te dar uma ressaca, enfim. Metanol, você toma de 10 a 15 ml mais ou menos, ou toma, ou como fala? Inala! Ou quando você inala, né? Isso pode te causar cegueira. Ou até mais, se você chegar a tomar 30 ou mais ml, ele pode te matar, tá bom? Então, muito diferente um álcool do outro. O metanol era utilizado, inclusive, na Fórmula Indy, né? Pra quem acompanha e tal. Tanto que acabou sendo abolido, né? Não utiliza mais metanol hoje em dia, mas isso é algo até meio recente, porque ele tem uma chama invisível. Então ele pega fogo, então daí você via o carinha lá rolando na grama, né? E ninguém enxergava nada, ninguém entendia nada, né? É porque ele tava pegando fogo, mas você não enxerga, tá? Então, bem perigoso esse cara aqui. Agora, olha só essas duas moléculas aqui. Repara que ambas têm 3 átomos de carbono, tá? Só que olha só a posição da hidroxila. Aqui ela tá no carbono do meio e aqui no carbono da pontinha. Então, claro que se tem posição diferente, você vai ter que indicar a localização dessa hidroxila, tá? Então, olha só. Começa, então, 3 átomos de carbono, prop. Só ligação simples, an. E agora, antes de colocar o ol, que é o sufixo do álcool, a gente precisa falar onde está essa hidroxila. Então, aqui, vou numerar sempre considerando, né, que a hidroxila tem que estar no menor número. Nesse caso, tanto faz eu numerar de cá para cá ou de cá para cá, ela vai estar no mesmo número. Então, 1, 2 e 3. Aqui, carbono 2. Então, eu preciso inserir o 2 e aí posso colocar o ol. Lembrando que este número te fala a localização do que vem depois. Então, 2 átomos no carbono 2 tem um grupo OH, tá? Isso daqui é a maneira com que a gente representa hoje, atualmente. Antigamente, como era representado? Assim, ó. Então, colocava o número na frente, tá bom? Pode ser que vocês encontrem dessa maneira em alguns vestibulares, alguns exercícios, tá? Mas já não é mais a maneira que a UPAC indica. Este daqui, vou começar a numerar na extremidade mais próxima da hidroxila. Então, nesse caso, é diretamente aqui. Então, 1, 2 e 3, ok? 3 carbonos, então, prop, só ligação simples, an. Agora, a hidroxila está no carbono 1, então, 1, ol, tá? Da mesma maneira desse aqui de cima, era chamado antigamente de 1-propanol, tá? Então, é importante aí que vocês conheçam aí as duas maneiras, tá? Simplesinho, né, até agora. Agora, olha só esse cara aqui. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Tem uma dupla ligação e tem aqui um grupo hidroxila ligado ao carbono saturado, indicando que essa molécula faz parte da classe funcional dos álcoois, tá bom? Então, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso, 6 átomos de carbono. Então, a gente começa com X. Tem uma ligação dupla, tá? Então, precisa indicar onde está essa ligação dupla. Só que agora aquela coisa, né? Quem que tem preferência? Começa a numerar na ponta mais próxima da hidroxila ou mais próxima da insaturação, tá? Então, aqui, a hidroxila tem preferência, tá? Então, vou começar a numerar na ponta próxima dela. Então, aqui seria carbono 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Então, olha lá. Depois de X, eu preciso indicar onde está a dupla ligação. Começa aqui, tá entre o 4 e o 5. Então, começa no 4, 4. Indicando o quê? Que é uma dupla ligação. Então, em, tá? E agora, o que viria depois? Falando qual grupo funcional que é. Então, aqui, grupo álcool, só que ele está no carbono 2, então preciso indicar isso também. Ol. E termina assim, tá? Vamos ver agora os álcoois ramificados. Tá, então, pessoal, olha aqui essas estruturas aqui, então, que
são álcoois, mas com cadeia ramificada, tá? Então, o que é importante vocês saberem aqui é o seguinte. A cadeia principal tem que conter o carbono em que está ligado a hidroxila, tá bom? Então, olha só. Aqui é como se fosse um carbono aqui, um aqui, um aqui. E olha aqui, essa pontinha tem um carbono também. Tá vendo que mudou aqui a inclinação? Então, aqui essa pontinha tem. Teria uma outra aqui antes do oxigênio? Não. Então, onde a ligação termina e eu já coloco outro elemento, é porque é isso daqui que está presente, tá bom? Então, olha lá. A minha cadeia principal, então, tem que conter, então, este carbono aqui que está ligado à hidroxila, seria essa daqui, tá? E olha o que aparece. Aparece um grupo metil aqui neste carbono, tá? Lembrando que o grupo hidroxila tem preferência para fazer a numeração, tá? Então, vou começar a numerar a partir dele. Então, este carbono aqui, carbono 1, carbono 2, 3 e carbono 4, tá? Então, o que nós observamos? Aqui no carbono 3 tem grupo metil. Então, 3 metil. E agora, cadeia de 4 carbonos. Então, but. Só ligação simples, an. E agora, a hidroxila está no carbono 1, OL, tá? Então, é assim que a gente dá o nome para esse cara aqui. Para este daqui, tem que considerar, então, aqui a hidroxila, o carbono dela tem que fazer parte da cadeia principal. Então, a minha cadeia principal é esta daqui, tá? Aí você me pergunta, mas não poderia dobrar aqui e fazer assim? Porque também teria 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pois é, poderia dobrar. Mas lembra aquela regrinha que eu mostrei para vocês, que na verdade a cadeia principal tem que ter o maior número de ramificação? Se eu considerasse essa cadeia aqui como sendo a principal, isso seria uma única ramificação. E da maneira com que a gente considerou, olha lá, nós temos duas ramificações, tá? Então, essa é a sua cadeia principal. E agora, vamos então dar um nome aqui para os grupos substituintes. Tem um metil e um etil. Então, mesma ideia que vocês já aprenderam. Coloca o etil primeiro e depois o metil, numerando a partir da extremidade mais próxima aqui da hidroxila. Então, aqui seria o carbono 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Então, no carbono 3, eu sei que tem um grupo etil. No carbono 4, eu sei que tem um grupo metil. E agora, cadeia principal, 5 átomos de carbono aqui. Eu vou escrever aqui embaixo, mas lembra que é juntinho que escreve, tá? Então, pente de 5 átomos de carbono, só ligação simples, an. E agora, onde está a hidroxila? No carbono 2, OL. Ok? E agora, olha para esse daqui. Repara só que a hidroxila está ligada a um carbono que faz parte do ciclo, tá bom? Então, esse aqui vai ser a sua cadeia principal. Ou seja, essa ramificação aqui, esse grupo metil, então, é de fato uma ramificação. Então, o que nós vamos fazer aqui? Coloca 1 no carbono em que a hidroxila está ligada. Depois disso, o 2 aqui. Por que eu girei horário e não anti-horário? Para ter esse menor número aqui na ramificação, tá bom? Então, no carbono 2, eu vejo que tem um grupo metil, tá? E agora, aqui para a cadeia principal, o que é esse daqui? Esse é um ciclo. Tem 6 átomos de carbono, então ciclo X. Só ligação simples, an. Agora, a hidroxila, você já colocou que ela é número 1, certo? Então, para numerar, para dar essa numeração que tem aqui, você já considera a hidroxila estar no carbono 1. Então, assim, não precisa indicar que é o carbono 1, porque você já sabe como é no ciclo, você que pôs esse número, tá bom? Então, aqui você pode colocar direto hexanol, tá? E assim. Olha esse cara aqui. A hidroxila está ligado nesta cadeia aqui. Então, você concorda comigo que aqui eu posso chamar esse aqui como sendo... Esse aqui vai ser o fenil, tá? Então, olha lá. 1, 2, 3, 4. Então, esse é o carbono 1,
2, 3 e o 4. Então, eu tenho 4-fenil, but, só ligação simples. E aqui, preciso então indicar, o ol fica aqui, ok? Agora, olhando esse daqui, de novo, a hidroxila está ligada no ciclo, tá bom? Então, o seu ciclo agora vai ser a cadeia principal aqui, tá? O que nós vemos, além disso? Uma ramificação e 2 insaturações. Então, lembra da preferência, da ordem de preferência? Primeiro começa a nomear a partir do OH, da hidroxila, depois insaturação e depois ramificação, tá? Então, o seu número 1 vai ser aqui, onde está a hidroxila. Depois disso, você vai partir para o número 2, onde você tiver o menor número na insaturação, o que seria girando anti-horário. Então, aqui seria 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, primeira coisa, vamos colocar a ramificação, então. Então, temos aqui 6-metil. E agora, vai para a cadeia principal. Nós temos, então, ciclo X. Só que lembra, depois disso vai vir 2 ligações duplas. Então, seria dien. Como é di, depois eu já vou inserir aquele azinho aqui, tá? Agora, onde que tem as duplas ligações? Aqui no 2, carbono 2, e depois gira no carbono 4. Nesses 2 números tem um dieno. Agora, isso daqui é, na verdade, um álcool, tá? Termina, então, com OL. Mesma história, você que deu esse número aqui, o 1, partiu do carbono onde está o OH, tá? Porque é assim que é a preferência. Então, você não precisa indicar o número 1 aqui. Só simplesmente colocar OL, certo? Então, é assim que a gente dá nome para esses álcoois. Lembrando que você pode dificultar bem mais esse aqui, mas acaba seguindo as mesmas regrinhas que a gente utilizou para hidrocarboneto, tá? Então, pode colocar, por exemplo, no ciclo, com insaturação, com ramificação, pode ser a cadeia aberta, pode ser com 2, 3 tipos de, por exemplo, ligação dupla, tripla, tá? Então, pode misturar tudo que vocês aprenderam até então. O que é diferente? Precisa indicar onde que está o álcool, né, na maioria das vezes, e lembrar de colocar OL no final, em vez de O, que nem para os hidrocarbonetos, tá? Então, agora vamos falar um pouquinho mais sobre fenol. Pode continuar? Tá. Então, agora então vamos ver mais como dar nome para esses álcoois quando aparece mais do que uma hidroxila. Então, pessoal, olha só essas 3 moléculas aqui. O que tá, dá pra ver que é bem diferente. Então, aqui só tem uma hidroxila, aqui nós temos 2 e aqui 3, tá bom? Então, vamos aprender a dar o nome para isso daqui. Bom, essa primeira vocês já sabem, né? Então, começa a numerar aqui da extremidade mais próxima da hidroxila. Carbono 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Então, aqui 5 átomos de carbono. Esse aqui é o pente. Só tem ligação simples, AN. E no carbono número 2, eu vejo a hidroxila, OL, tá? Então, ok, fácil, uma única hidroxila. E agora para 2 hidroxilas. Aqui tanto faz, né? Se eu não vou numerar daqui para cá ou daqui para cá. Vou começar assim, então. 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Então, o que eu vejo aqui? Que no carbono 2 e no 4 tem a hidroxila, tá? Vou dar o nome exatamente da mesma maneira. Então, pente, 5 átomos de carbono, só ligação simples, AN. E agora? Eu não tenho 2 grupos, 2 hidroxilas, então 2, 4. E agora? Lembra da mesma maneira como a gente fazia, por exemplo, quando tinha uma cadeia com ramificação, tinha 2 grupos metil, a gente não chamava de dimetil? Ou na cadeia, quando tinha 2 duplas ligações, a gente não chamava de dieno, né? Aqui, mesma coisa. 2 hidroxilas, di, também. Só que hidroxila a gente coloca sendo ol, tá? Diol. Aqui, pessoal, a mesma ideia lá
que a gente tinha tanto para dupla e para tripla ligação, repara só. Na maneira antiga, a gente pegava esse número e escrevia aqui na frente. Então, ficava emendado, né? Pentandiol. Fica meio esquisito, não é? Então, o que a gente faz? A gente coloca aqui, em vez de colocar um A, coloca um Ozinho, tá? Pentano 2,4-diol, tá bom? Aqui, 3 hidroxilas. Bem parecido, então. Pentan. Já vou colocar o Ozinho aqui. Agora, numerando 1, 2, 3, 4 e 5, eu vejo uma hidroxila, então, no 2, no 3 e também no 4. E agora, 3 não pode ser mais di, isso aqui é triol, tá? E é assim que a gente faz. Vamos agora, então, para a parte dos fenóis. Então, aqui uma curiosidade aqui para vocês a respeito dos fenóis, tá? Aqui uma curiosidade aqui para vocês a respeito dos fenóis, tá? Então, assim, até mais ou menos meados do século XIX, assim, né? Os médicos, eles tinham muitos problemas para fazer cirurgias e tal, porque, assim, mesmo a cirurgia pequenininha, sempre estava exposto, aberto a bactérias, então a criar infecções, tá? Então, assim, eles tinham um sério problema com isso de infecção. Até que teve um cara aqui, o senhor Joseph Lister, que ele descobriu que se você pegar uma solução aquosa, né, misturar aqui o fenol nessa solução, você consegue matar bactérias, tá bom? Então, aqui deu início, então, a esse uso de antissépticos, tá? De desinfetar mesmo, de matar todas essas bactérias. Então, aqui, agora, em vez de fazer a cirurgia e ter, né, aquela infecção toda, não. O Joseph Lister, ele passava nessa soluçãozinha de fenol, passava ali no paciente onde ia fazer a cirurgia, passava também nos instrumentos dele e tal, e conseguia evitar, né, essa infecção. Claro que depois o fenol é tóxico, né? Acabou vendo que não era uma ideia muito boa, então acabou utilizando outros tipos, né, de fenol, até que hoje em dia a gente usa até outros compostos, por exemplo, álcool 70, né, que é bem melhor. Então aqui, ó, para vocês saberem, o fenol, né, essa estrutura aqui, é o nome que a gente costuma utilizar, fenol comum para essa estrutura, mas este composto aqui em particular é chamado de benzenol, tá? Na nomenclatura sistemática, tá? O que é um fenol, então? Fenol, toda vez que você tiver o grupo hidroxila ligado aqui a um carbono aromático, tá? Toda vez que isso acontecer, você está analisando um composto da classe dos fenóis, tá? O mais simples dele, que é esse aqui, o benzenol, ou também chamado de fenol só, nome trivial, também aceito. Mas, por exemplo, nós podemos inserir outros grupos aqui no fenol. Então, aqui eu tenho exemplos onde foram inseridos grupos metil, tá? Então, olha só como que a gente faz para dar um nome para isso daqui. Essa estrutura aqui é um fenol, e isso daqui seria a ramificação, tá? Então, muito simples. Começa numerando, mesma ideia do álcool, tá? Começa numerando aqui onde tem a hidroxila e o número 2 aqui para o metil. Então, 2-metil fenol, direto. Porque esse daqui que sobrou é um fenol, tá? Esse daqui, 3-metil fenol. Super fácil, né? Esse daqui, 4-metil fenol, tá? Outra maneira, lembra que lá que nós aprendemos quando tem um anel benzênico e tem 2 substituintes, a gente também pode usar aquela nomenclatura orto, meta, para, não é? Esse daqui seria orto, né? Então, orto, metil, fenol. Esse, meta, metil, fenol. E também para metilfenol, tá?
Outro nome ainda que também pode aparecer aí para vocês. Ortocresol. Nome esquisito, né? Ortocresol. Ou também para esse daqui, metacresol. E esse daqui, que não vai caber, mas é paracresol, tá? Por quê? Esses caras aqui, eles são encontrados na creolina, tá? A creolina vai ser, então, um desinfetante que as indústrias acabam utilizando, tá? Sobre fenol, não vai fugir muito disso, tá? Vocês vão ter que realmente saber como identificar um grupo fenólico, tá? Mas pra fazer nomenclatura não deve fugir muito disso não, tá? Então, saibam isso daqui e vamos falar sobre enol. Pessoal, para essa parte de enol, é muito mais importante que vocês realmente saibam identificar e distinguir o enol do álcool do que realmente dar nome, tá? Só que nós vamos dar nome para algumas aqui, só para vocês verem como faz. Então, olha lá, o enol, ele vai ter a hidroxila, só que olha só, ligada a um carbono que tem uma dupla ligação depois, tá? Então, isso daqui que é o que vocês precisam encontrar na molécula para que ela seja, então, da classe dos enóis, tá bom? Então, olha lá, se vocês observarem as três moléculas, todas, né, têm essa mesma característica, então, vamos dar o nome aqui. Então, aqui a sua hidroxila, ligada ao carbono, com a insaturação, com a dupla ligação. Aqui tem 2 átomos de carbono, então esse aqui é Et, tá? Tem uma ligação dupla no meio, em, e aqui a gente vai acabar dando nome como se fosse mesmo um álcool, ol, tá? Esse daqui, 3 átomos de carbono. A gente precisa colocar a numeração. Sempre numera a partir da extremidade mais próxima aqui do OH. 1, 2, 3, tá? 3, então nós temos prop. E aí, tem uma dupla ligação, começando aqui no carbono 1, então 1 em, tá? E daí, finalmente, a hidroxila no carbono 1, também ol, tá? Então, repare que assim, segue a mesma maneira, né, pro álcool, só lembrando que é uma classe funcional diferente. Para esse daqui, tanto faz, né? Então aqui, para hidroxila, tanto faz se eu começasse a numerar daqui ou daqui. Então, vamos para a próxima preferência, então, que seria para insaturação. Começando a numerar a partir daqui, deste lado, então. Carbono 1, carbono 2 e 3, tá? Então, aqui vemos o seguinte. Também é prop, 3 átomos de carbono. Tem a dupla ligação aqui no carbono 1. E, finalmente, no carbono 2, temos a hidroxila. Ok? Então, é isso, pessoal. É importante que vocês saibam diferenciar álcool, fenol e enol, tá bom? Muito importante que vocês saibam dar nome, né? Fazer a nomenclatura para os álcoois. Fenol e enol, tá. É bom saber também, tá bom? Vamos falar, então, na próxima aula sobre aldeídos e cetonas. Vejo vocês lá. Até mais! Ai, peraí só um minutinho que deu bug. Você pode cortar rapidinho? É o começo da aula, né? Desculpa. Eita. Peraí, calma. Pera. Eu tava vendo lá, também tinha uma assim. O que é fogo que arde sem se ver? Tem aquela poesia lá, né? Não sei. Metanol pegando fogo.